É isso aí. Fala, gente, tá entrando aqui mais um Papo Cabeça, nosso podcast. Pedir para você, siga a gente lá no nosso Instagram, @papo.cabeçapodcast. Com certeza para você estar acompanhando nossos sorteios, estar acompanhando tudo que acontece no nosso Papo Cabeça de toda quarta-feira à noite. Diegão, Marcão, mais um. Isso aí, é isso aí. Mais uma vez, nosso compromisso semanal de trazer gente interessante para o nosso Papo Cabeça. É isso Diegão. aí. E quem é que vai estar com a gente hoje, Diego? Ela... Revela a surpresa aí. Ela faz parte da coordenação do setor de cultura do MST regional. Ela é coordenadora do assentamento O Jefferson Santos. É com muito prazer que eu chamo aqui Jaciara Rosário. Fala, Jaciara. Olá, gente, né? Boa noite a todos, né? Já agradecendo o convite, né? Que fiquei surpresa quando a galera me convidou, mas já estou, assim, bem feliz de estar aqui para conversar com o povo. E o Papo Cabeça é o papo da galera, é o papo do povo mesmo. Então, vamos falar aí, vamos ver aí o que nós temos para hoje. Pronto. É isso aí. E a gente sempre quer saber do início, Jaciara. Me conta aí, a gente sabe que você tem muita história de vida, muita coisa para conversar. E conta pra gente como tudo começou, de onde você é, onde você nasceu. Conta pra gente aí. A gente é muito curioso para saber. Rapaz, eu mesmo venho de Banco Central. Eu sou filha de pequeno produtor ali em Banco Central, né? Então, eu sou nascida e criada, eu vim para Itabuna quando eu tinha uns 13 anos, mas eu sou filha mesmo de Banco Central, que é município de Ilhéus, e o meu pai é pequeno produtor. Hoje está até fazendo 16 dias, né, que eu perdi meu pai, que meu pai faleceu. Então, é isso. Aí, de lá para cá, eu vim para Itabuna e conheci o MST. Eu conheci o MST há 20 anos atrás. E daí a minha história vai ser muito boa de ser contada, eu acho. Filho, Jaciara? Filhas? Sim, tenho 3 filhas, né? Tive assim o prazer de ter também agora um neto. Uhum. E era o meu sonho também, né? Ter um filho homem, não tive, aí me realizei com o meu neto. E graças a Deus é uma bênção. Fala, Diegão. Não, é conhecer mesmo a parte familiar, né? Início de tudo aqui no nosso Papo Cabeça. E lembrar também que a luta que você sempre teve, né, juntamente com o movimento, mas também por ser mulher, né? Infelizmente, no nosso país, a gente acaba tendo um estereótipo com todo mundo, né? A gente acaba selecionando, né, as pessoas, e eu acredito que o movimento também tenha surgido dessa forma. Eu queria saber, de fato, como é que surgiu o movimento, né, MST, como é que foi essa evolução do movimento lá da década de 80, eu acredito, né, até hoje. O que é que você tem visto aí, o que é que você tem vivido? O MST, né, está fazendo 34 anos de MST na Bahia, mas falar do MST é falar de muita luta, né, de muita história. Fico bem feliz hoje do tema MST estar sendo levado para salas de aulas com mais precisão, né? Porque a nossa luta é uma luta diária, uma luta todos os dias. E ver assim que, além de nós ainda estamos terminando o finalzinho do mês de março, que é o mês internacional da mulher, né? Que a gente temos que falar desse mês. O mês da mulher, eu acredito dizer que o dia da mulher é todo dia, né? Por conta da luta diária da mulher, principalmente da mulher negra, né? Da mulher que é mãe solteira, da mulher que criou filhos sozinha aí, sem a presença dos pais. Mas eu digo assim que a minha luta também é uma luta diária, porque eu, no meu início, eu também eduquei 3 filhas sem a figura de um pai, né? Mas é bem difícil, mas não é impossível você educar e educar bem filhos nessa questão de você ser mãe solteira, né? Eu vou dizer assim que quando eu tive minhas filhas, a minha primeira filha eu ainda não estava no MST ainda. Mas quando eu conheci o MST ali em Itabuna, pelo convite de uma amiga, né, a minha vida não estava muito legal. Não estava muito legal perante a sociedade, não estava muito bem, estava desempregada. Foi uma coisa assim,
muito difícil para mim, quando eu conheci o MST. Mas, de lá para cá, eu vejo que o MST também me construiu, né? Me construiu porque me deu chance de conhecimento também. Me deu chance de conhecimento, é mais ou menos isso. Assim, criei minhas filhas também no MST e hoje eu agradeço também pelo conhecimento delas, que isso que é importante. Isso é importante na vida de qualquer ser humano, na vida de qualquer mulher. E quero também dizer que além da gente ser mãe solteira, a gente ainda sofre todos os dias na violência doméstica. Que nesse 8 de março a gente tem que falar da violência doméstica. Não pode passar despercebido esse assunto. Né? Porque foi o período que mais as mulheres sofreram agressão, nesse período de pandemia, esse período de isolamento social, que foi onde os companheiros ficavam muito em casa e as companheiras acabavam sofrendo muita violência, né? Porque a cada momento tem uma mulher sendo morta, tem uma mulher sendo espancada. Eu acredito que aqui agora tem uma mulher sendo morta em qualquer canto da cidade. E a gente precisa estar falando abertamente mais nesse tema e abrir isso também mais, né? Sim. Eu estava assistindo em casa que o Papo Cabeça me chamou muita atenção desde o primeiro dia de programa, porque eu assisti e achei muito interessante o primeiro tema ser abordado, o tema educação, que a gente ainda vê que a educação é que transforma, a educação é que muda o mundo. Então, eu me interessei muito, mas não sabia que ia ser convidada, né? Certamente seria. Fiquei muito feliz de ser convidada. E pegando o que você fala aí, né? A gente usa como exemplo, a gente tocou várias vezes, a gente falar de educação começa em casa, né? O Jaciara trazer essa história dela, né? Em criar as filhas e tudo, elas são pessoas, né, bem criadas aí, que a gente conhece. E tudo mais, e isso é um exemplo, né? Conseguir. Um exemplo arrasta, né, velho? Com certeza, com toda a luta, e a educação parte dentro de casa. Então, você conseguiu aí, como você falou, já descreveu aí pra gente, você é um exemplo, né? E por isso a gente não podia, quando você fala assim, fui convidado, é isso, né? A gente quer gente que seja luz, que seja exemplo aqui, né? Que possa inspirar pessoas, e você é uma dessas pessoas aí, com certeza, esse é o exemplo dessa dificuldade que você teve para criar suas filhas, para tudo mais. Isso aí é, sem dúvida, exemplar. Não é isso, Fábio Borges? Verdade. E para a gente não só falar de lutas, vamos falar também de conquistas. O que é que a gente tem como conquista, Jaciara, dentro do movimento? A gente sabe que existem muitas conquistas. O que é que você pode citar para a gente? Assim, não, a gente correu atrás, a gente conseguiu. Sim, a gente conquistou, sim. E a luta nossa não para, né? Porque todos os dias é uma conquista para a gente. Todos os dias é uma conquista. Porque quando eu vejo que eu vim de lá de Itabuna, passei por muito tempo, passei 7 anos acampado em um barraco de lona, na beira da pista, em busca dessa conquista, em busca dessa terra, eu vi que hoje eu ter minha casa, né? Eu ter minha casa, eu conquistei minha terra, e quando eu falo conquistou minha terra, tem muita gente que fala assim na questão de conquista da terra, quando você vê as pessoas que não têm o conhecimento de dizer que o MST ali é um bocado disso, daquilo, é um baderneiro. Só que você conquista uma terra que ela é improdutiva. Sim. Você conquista uma terra que ela está devendo para o Estado. Se a pessoa está devendo para o Estado, está devendo para o povo. Sim. Porque a gente paga impostos, a gente paga para isso. Então, quando você... a minha conquista é a questão da educação também das minhas filhas, do conhecimento que as minhas filhas têm hoje, eu devo ao MST. Eu acostumo dizer... E vou dizer isso com muita precisão, que o MST também transforma vidas. Transforma a vida como transformou a minha. Quando transforma milhares de famílias, como aconteceu agora, ato que foi muito viralizado aí nas redes, do MST, foi que ajudou mais família vítima da enchente no extremo sul da Bahia. Então, quando você vê que a questão do MST também ajudou. Em Itabuna, o MST doou várias cestas básicas. Então, você não tem que ver só o MST como invasor, como isso, como a mídia coloca, né? Você tem que ver o MST também como
Estudar. Eu acho que você tem, em tudo você tem que estudar. Acho que você tem que estudar mais a história do MST. O quanto o MST também ajuda muitas famílias. Eu costumo dizer que as pessoas me chamam de... acham ruim, às vezes, de falar Jaciara do Sem Terra. Eu gosto que me chamem de Jaciara do Sem Terra, porque enquanto tiver uma família debaixo da lona, ou enquanto tiver uma família precisando de ajuda, a gente não está bem, porque você não pode estar bem quando o outro não está bem. Perfeito. Então, você não pode estar bem quando o outro não está bem. Enquanto tiver uma família precisada, a gente vai estar sempre lutando por um pedaço de terra. Uhum. A gente vai estar sempre na luta de um pedaço de terra. E isso é dar dignidade às outras pessoas. Porque quando você fala de dignidade, sua vida está bem, e a vida do seu próximo não está bem, isso não é dignidade. Então, isso é o MST na Bahia. Então, a gente temos, sim, bastante conquista. A gente tem filho de assentado fazendo faculdade em Cuba e fazendo faculdade na medicina na Venezuela. A gente temos assentamento que tem escola técnica do MST. Isso é um avanço. Isso é um avanço. A gente temos vários assentamentos nossos que já tem escola técnica. Então, quando você vê que o filho do trabalhador rural ele vai ter uma chance na vida de estudar a escola técnica, a questão da agroecologia, porque eu costumo dizer também que lá no meu assentamento pode ter até pessoas analfabeto de escrita, mas analfabeto político, nenhum de nós somos. Nenhum de nós somos, porque você precisa ter esse conhecimento político. E isso eu acho que isso é a transformação, isso é que muda o mundo. É isso aí. A senhora agradecer, né? Porque a gente tenta justamente isso, né? O que a gente quer é pegar alguns temas obscuros, porque nem todo mundo tem conhecimento da estrutura, de como funciona o MST, né? Como você falou, muita gente vai com o conhecimento que tem do que acha, né? E você está aqui hoje para a gente é justamente para esclarecer, mostrar para a gente, falar mais sobre, né? Dar a oportunidade que as pessoas que estão nos assistindo conheçam mais. Fala uma coisa para mim. Hoje na nossa região, nós temos quantos assentamentos? E todos são assentamentos? Como é acampamento? Como é assentamento? Explica para a gente mais ou menos como é que se dá essa diferença aí, que eu sei que existe. A gente temos vamos dizer, uns 15 assentamentos. E temos acampamento também. Temos uns 7 a 8 acampamentos. A diferença é que tem os assentados, os acampados que estão em busca da terra. Entendo. Né? Que está em busca da terra. E isso é que é o mais importante. Isso é o que chama a nossa atenção. Porque muita gente pergunta, mas você já ganhou sua terra, por que você ainda está nessa luta? Eu ainda estou nessa luta porque ainda tem várias pessoas, ainda tem muitos companheiros nossos que precisa conquistar. Tem pessoas que estão no acampamento há 7 anos. Tem pessoas que estão há 20 e ainda não saiu uma terra. Então, como que você vai parar se você ainda tem companheiros que ainda não teve a sua conquista? Né? Então, é bem complicado. É isso. Você tocou num ponto em relação à mídia, né? O impacto que ela tem voltado aos segmentos que a gente tem, né? E ela acaba manipulando. Eu acredito que naquela época ali dos anos 80 até hoje, né, hoje, talvez um pouco menos, por conta das redes sociais, a gente acaba discutindo, né, o que a mídia, a televisão hoje, ela traz e o que é que a gente vê de fato que acontece no nosso dia a dia. Mas acredito muito que a visão que o mundo, o Brasil teve do MST é uma visão errada, né, naquele momento ali de invasores, de pessoas né, desordeiras. Foi muito por conta dessa mídia, me perdoe falar de uma mídia suja que tentou mascarar um povo que eles sabiam que estavam ali numa situação de vulnerabilidade e a sociedade acabou fechando os olhos, né, e empurrando. E esse povo se voltou um a favor do outro para ter mais oportunidade, né? Então, aí, Jaciara, eu também queria saber, de fato, o orgulho, né, desse povo, como é que vocês se tratam, como é essa questão da própria terra, né, do orgulho de pertencer à terra e do que a terra tem para trazer para a gente, né? Queria saber um pouquinho dessa parte de você também. Para estar no MST hoje, você tem que ter pertença.
Você tem que ter pertença a esse movimento. Pertença, eu digo que, dependente do que aconteça, você tem que lembrar das suas raízes, você tem que lembrar de onde você veio, né? E eu vou lhe dizer que todos os dias, eu lembro de onde eu vim. Então, eu falo do MST com muita pertença. Aonde eu estiver, eu vou falar do MST com muita pertença. E a questão de como a gente se trata vamos se dizer, lá a gente temos tudo. De reunião, de todos os tipos de reunião, porque em tudo você tem que ter organização. Você tem que ter sempre uma coordenação lá, que também está orientando a todos nós, mas você precisa ter amor por aquilo ali, viu? E também, hoje em dia, a gente vive na questão da alimentação saudável dentro do assentamento. A gente trabalha muito a questão da agroecologia. Produz, né? A gente produz bastante. As pessoas até pensam que a gente não produz, né? Porque a gente sempre fomos taxados como preguiçosos. Mas isso aí é coisa muito pequena para uma sociedade justa que a gente está querendo, a gente ligar para pequenas coisas. Então, isso é muito pequeno, isso é muito mesquinho. Né? Para um movimento como o MST, isso é muito mesquinho, a gente ficar se importando com pequenas coisas e que não vai fazer a gente crescer em nada, né? E nem nos diminuir, porque todos nós se conhecemos. Então, não vejo muito essa questão, não. Então, a gente lá... Claro que... Um cuidando do outro, né? Um cuidando do outro. É isso aí. Se a gente volta um pouquinho para a história do Brasil, Jaciara, a gente vai ver que, após a abolição, os negros tiveram também, né? Os negros foram marginalizados, foram largados, abandonados de qualquer jeito, à própria sorte. E a gente vê também essa luta pelos negros de estar inserido na sociedade, de estar na universidade, de estar no ensino superior, de ter uma profissão, né? De estar no mercado de trabalho. O MST também passa dentro dessa perspectiva de que aquela visão de algo que não é bom, que não é positivo. Acho que um pouquinho até pode se comparar com a questão do negro no Brasil, digo, nessa parte de exclusão. E a gente sabe que isso tem uma intenção por trás. Tem aquele que domina e aquele que é dominado. Então, para o que domina, é interessante que permaneça nessa relação de poder, de domínio. E a gente observa que é isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Essa questão de visualizar o MST, ela tem mudado, você percebe? A gente conversava até em sua residência, sua casa, um pouquinho sobre isso. Sobre as pessoas hoje dizerem, não, eu sou do MST, eu sou do movimento, eu defendo essa causa, eu participo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de... Realmente melhorou? Como é que está essa identidade? Ela existe? Eu acho que teve um grande avanço. Acho que teve um grande avanço, né? Porque o MST hoje ele já é tema de... você, como professor, já sabe disso, que o MST hoje é tema da sala de aula. Né? E teve um avanço muito grande, principalmente, como eu já disse no início, principalmente nesse período de questão de pandemia. Né? Esse período de pandemia foi um período que o MST mais se mobilizou. A gente tivemos um isolamento produtivo, foi onde nós, do MST, mais produzimos nas áreas de assentamento, por conta que a gente ficou no isolamento, mas a gente ficou trabalhando. E também ajudou muitas famílias na região. A gente ajudou muitas famílias na região. Às vezes as pessoas esperam uma cesta básica, mas quando você tem uma alimentação saudável para você fazer uma doação, nem todo mundo tem condições, em Itabuna, por exemplo, de comprar banana, de ter essa questão mesmo, né? Então, mas o MST eles doou tonelada de alimento. Isso tem que contar na mídia, isso tem que contar nos jornais, isso tem que ser contado. E isso, Fábio, já está bem... Vamos se dizer assim,
A gente já ganhou até prêmio, né, nessa questão do arroz orgânico e tudo mais. Porque hoje a gente já temos dentro do assentamento também fábrica de chocolate, o chocolate orgânico. Nós temos aí o chocolate Terra Justa, né? Se eu tivesse ido em Itajuípe, eu tinha trazido aí para vocês fazer a demonstração, mas já mandei para a Elane. Já comi. Então, isso é o quê? Isso é um avanço para a gente, isso é um avanço para a área de reforma agrária. E não ganha com isso só os assentados da região. Eu acho que ganha com isso toda a sociedade, eu acho que ganha toda a cidade. Porque quando eu trago meu material, quando eu trago minha produção orgânica para mim vender na Feira Livre de Quaraci, eu estou dando também a oportunidade de que você se alimente bem, né? De que você se alimente bem, e que eu acho que todos nós poderíamos se unir para essa questão do pequeno produtor ter onde vender os seus produtos, além da Feira Livre. Porque tem momento no assentamento que a gente acaba perdendo algumas mercadorias, porque a gente não tem comércio, a gente não tem a quem vender, a quem entregar. Hoje em dia, a gente já está aí inserido aí na prefeitura, né, para a gente fazer esse processo de entrega. Vamos ver. Mas é uma questão que tem momento que os pequenos produtores aqui da zona aqui de Quaraci perde alimentação. Sim. Perde alimentação. Por que perde? Porque a gente não tem mercado. A gente não tem mercado aqui em Quaraci. Então, ou você leva para a Feira Livre, se vender, você tem que levar para casa, a estraga, e tudo isso. Então, como é que você vai ter uma vida melhor se você não tem oportunidade? Você precisa ter oportunidade. Eu acho que a gente precisa ter portas abertas. A gente precisa ter portas abertas nessa questão do pequeno produtor. Acho que a cidade tem que olhar com um olhar mais, eu vou te dizer assim, mais brilhante para o pequeno produtor. Porque a questão de Quaraci hoje, a maioria é trabalhador rural. Sim. A maioria é trabalhador rural. E vamos dizer, isso eu vou dizer com precisão, Quaraci é rico. Quaraci é rico de água. Quaraci é rico de produção orgânica. É riquíssimo de produção orgânica, né? Porque todo mundo produz um pouco, sem nenhum tipo de veneno. Então, o que tem que a gente precisa fazer para mudar essa questão, não sei como é que eu vou falar isso, mas essa questão da zona rural aqui em Quaraci, porque Quaraci é uma cidade rica. Se a gente for prestar atenção, Quaraci é uma cidade rica. Quaraci dá para exportar dos pequenos produtores, porque você traz os sacolões aí, traz de fora, e coisa que todo produtor tem. Tem vezes que traz banana. A gente tem banana, gente. Todo mundo. Eu acho que todo mundo que trabalha com terra aqui em Quaraci tem. Então, eu mesmo produzo pimenta, porque eu sou amante das pimentas. Olha aí, tá vendo? É até interessante a discussão, porque durante algum tempo se pensou em trazer esse povo do campo para a cidade. Cidade era sinônimo de desenvolvimento. Então, vamos fazer esse movimento de tirar as pessoas do campo, trazer para a cidade, que era encarado como evolução. Mas a evolução estava na cidade. Hoje a gente já percebe um caminho inverso. Hoje a gente já percebe essa valorização do campo, seja enquanto produção, seja até em decorrência dessa vida conturbada, da violência, né, que está instalada nas cidades, etc. Então a gente percebe ao mesmo tempo que o campo ele faz muito sentido. Então, a gente analisando essa questão, eu percebo essa valorização do campo enquanto produção. E quando você fala uma coisa importante, quando você fala sobre a questão da pandemia, uma coisa importante foi essa valorização do campo enquanto produção, enquanto trazer a coisa para a mesa. Porque a gente sabe que teve cidades que ficaram meio barradas de entrar as pessoas de fora, né? A gente viveu isso logo ali atrás. Então, eu acho que nesse momento, Jaciara, a gente percebeu o quanto o campo ele é importante durante esse momento da pandemia. Então, tenho certeza que você também percebeu e sentiu-se mais valorizada durante esse período. É isso aí. É isso aí. Essa questão, realmente a gente se sentiu muito, porque muita gente nessa pandemia procurou o campo para relaxar, com medo da doença, né?
E tudo isso. E a gente ainda vê que o campo ainda é também. Eu acredito dizer que ainda é o que vai salvar. Ainda é. A gente fala que a terra do cacau. É o carro-chefe do país. É o né? carro-chefe do país ainda. Não tem como. Ô, Fábio, e só contextualizando para a nossa, né, realidade, e eu acredito que isso que você falou, né, dessa migração, né, o pessoal sai, né, por causa do advento do cacau da nossa região, ainda é mais forte ainda, né? Nós tínhamos uma região muito rica por conta do cacau. Quando com vassoura de bruxo tudo cai, o pessoal vai, né, aquele êxodo para São Paulo, aquela coisa toda, e hoje a gente já percebe, né, isso que você falou. E, Jaciara, uma coisa que eu percebo, e eu não sei se isso é real, você vai me dizer se concorda ou não, mas cada região do Brasil, o MST tem a sua ideologia firme, mas tem uma forma diferente de atuar. Eu percebo que aqui tem uma forma. Eu morei por quase 15 anos no Pará, e todo esse tempo a gente teve fazenda lá e tudo mais, eu, meu pai e minha mãe. Então eu acompanhava, a gente tinha amigos, né? Também ainda não era MST formalmente, mas também, né, lutavam por terras, lá tinha terra devoluta e tal, aquela coisa, então produziam dentro e tal, e eu percebia uma diferença, como do pessoal de São Paulo, entendeu? Eu percebo uma diferença. Eu estava lá no Pará quando teve aquele massacre de Eldorado dos Carajás, eu estava lá, era uma região não tão próxima, mas eu estava dentro do Pará naquela época. E me fala assim, existe mesmo essa diferença? Eu sei que ideologicamente não, mas eu percebo que existe. No Pará era diferente do que aqui. Lá a igreja abraçava muito o movimento, né? A igreja católica tinha uma relação muito estreita com o movimento sem terra. Em São Paulo, já de ouvir falar, né, quando a gente vê em jornal, que já é uma coisa que não é precisa, no Pará eu acompanhei aqui, eu já vivo também de perto, né, por ter aqui com você, com os meninos e tal. Fala aí, se isso é real mesmo que eu percebo. Eu sei que ideologicamente é igual, mas cada região eu vejo algo um pouco diferente. Peculiaridade, né? Eu não vejo muito essa diferença, Sim, não, sim, né? sim. Mas, É bom isso. Pode ser que existe. Talvez no Pará o povo vê muito aquela questão de que o povo vamos pegar, pegou. Eu não sei. Não vou lhe explicar isso aí muito do Pará, não. Lá é isso, justamente a diferença que eu via muito mais conflito. Sim. Eu via as coisas muito mais quentes, entende? Sim. Porque também as coisas lá também é mais difícil, né? Sim. Talvez seja mais difícil. Para a gente aqui, a gente não tem diferença e cada regional também, né? Vai por a regional, vai pelo estado, porque o MST hoje ele está a nível, ele não só está a nível regional, no nível de, ele está a mundial, né? Sim. Então eu vou dizer que cada situação, depende da situação também, né? Sim. Depende da situação. Eu creio que a gente aqui, se houver uma situação, a gente também pode ter vai responder uma resposta. A gente vai ter uma resposta bem forte, se precisar. Sim, entendo. Porque acredito que todos nós lá, a gente temos uma união que isso aí é para defender mesmo. Vamos defender para defender. Todo mundo então, então, isso aí a gente, vou lhe dizer que a gente, se for para pegar, é para pegar. Entendi. Então, particularidade de cada lugar, né? Cada lugar. Aqui, graças a Deus, a coisa é mais pacífica, consegue se... Né? Sim. Lá já não tanto, lá eu via muito nessa questão do fazendeiro também, ir mais para cima e tal, tem essa particularidade realmente. E hoje o diálogo existe um pouco mais, né? O respeito, assim, acredito, né? Que tenha sido a evolução desses tempos, também tenha chegado ao momento de, não, vamos primeiro conversar, vamos tentar dialogar aqui para ver se a gente consegue, né, a visão, né, do próprio movimento. Hoje eu acho que vem quebrando, até por conta dessas conquistas, né, que você bem falou aí agora. Mas eu queria tocar no sentido de, você falou de pandemia, Fábio também, e aí a gente fala também das agressões, né, em relação à mulher. Você teve esse ponto aqui na estante. E a gente teve uma evolução desses números aí, gritantes. Isso. E a gente não fala muito a respeito disso, né? Parece que essas situações têm que ser encobertas. A ignorância, ela sempre procura ali a sombra para agir, né? Eu pelo menos vejo muito isso. Vejo o homem sempre mostrando-se como o centro das atenções e, por muitas vezes, agredindo a mulher. Não só fisicamente, né? Quem sou eu aqui para dizer o que é pior?
mas eu vejo que a agressão psicológica ela é talvez pior do que a própria agressão física. A física ela deixa marcas visíveis. Passa na rua, você fala, oh, aquela mulher foi violentada. Mas por muitas vezes a violência psicológica, né? De eu vou ameaçar, bater, levantar o dedo e você não vê aquilo na rua como uma marca presente. Mas aquela mulher, ela acaba tendo um declínio psicológico, né? E passando isso para seus filhos, para o local que vive. Então, a gente tem que tratar esse assunto com toda a importância para a gente tentar mudar esse contexto, porque é ridículo, né? No momento isso que a gente está hoje, de evolução, de crescimento tecnológico, de moeda, e a gente ainda viver uma realidade tão idiota, perdão a palavra, mas né, com o nosso parceiro, ao nosso parceiro ali. É isso mesmo. A gente, lá no assentamento, a gente é completamente contra a agressão à mulher. Eu tenho uma defesa mesmo delas. Por quê? E pode até acontecer um fato desse lá dentro, se não cair no conhecimento da coordenação do acampamento, do assentamento. Né? Enquanto ela estiver calada, as pessoas acostumam dizer que briga em marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu meto a colher. Eu apito mesmo, sabe por quê? Porque a gente não pode deixar que isso aconteça. Porque todos os dias tem agressão contra a mulher. Verdade. E a gente temos que ser bem aberto e falar muito sobre isso. Eu costumo dizer que a gente tem que ver os primeiros sinais que os companheiros fazem. A gente tem que estar atenta a todos os sinais. A gente tem que estar atenta desde uma roupa que ele decide a gente vestir. A gente temos que estar atenta em uma comida que a gente não fez. A gente tem que estar atenta em um arroz que a gente queima e a panela jogada lá. E a gente tem que estar atento a todos esses tipos de sinais, porque isso também é violência. Quando o companheiro fala que você não está bonita, que você não está feia. E tem companheiras que já está tão dentro dela aquilo que ela acaba dizendo que é aquilo mesmo. Que ela está feia, que ela não está bonita. É porque fulano me traiu, porque ele achou que eu não se arrumava bem. Eu conheço várias pessoas que têm que falam assim. Então, a gente temos todos os dias. Eu quero dizer para toda mulherada aí que todo dia você preste atenção nos primeiros sinais de agressão. Porque a gente não pode deixar isso acontecer nem conosco e nem com nenhuma colega, nem com ninguém. Ou então as pessoas assim, mas ela não denunciou porque ela não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara, não, gente. É muito difícil uma pessoa fazer uma denúncia. É muito difícil fazer uma denúncia. Mas tem marido que fala, mas se ela me denunciar, tem a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha está aí. E a Lei Maria da Penha, tem pessoas ainda que não têm o conhecimento que a Lei Maria da Penha, por que foi fundada a Lei Maria da Penha? Porque Maria da Penha foi uma pessoa que sofreu agressão. Cadeira de roda, né? Cadeira de roda. Então, você tem que ver bem esse contexto da questão da lei. A lei precisou ser feita depois que uma mulher foi agredida. Então, a gente tem que pôr na mente todo dia. Eu estou bem chateada com o fato que está acontecendo aí nas redes sociais, que é a questão daquele mendigo. Gente, eu vou ter que falar isso aqui, porque eu não posso deixar que isso venha acontecer. Caramba! A moça foi desnorteada com o juízo, não estava perfeito. Aconteceu aquilo tudo e as pessoas fazendo meme, dando ibope ao cara, por mais que ele não agrediu, por mais que ele não estrupou, né? Porque se ela tivesse em sã consciência, poderia não ser um estrupo, mas ela não estava, então foi. Por quê? Aí as pessoas dizem que é porque ele está certo, porque ele fazendo meme, achando lindo aquilo. Porque ela procurou esse cara. Poxa, velho, se essa mulher tivesse em sã consciência, ela estava internada em uma casa de recuperação. Aí você precisa entender que eu vejo muitas mulheres se manifestou na rede social para falar desse caso. Aí, como é que você vai defender uma mulher se... o primeiro passo para a violência é que todas nós precisamos estar juntas. Eu sou uma pessoa daquelas que não sou muito de... fulano traiu, é porque ela era descarada, não. Não sei se posso chegar a isso tanto Pode, aqui, pode. Rapaz. Aqui você está em casa. Mas não é isso, não. É porque, assim,
Quando eu imagino, fulano tomou meu marido, porque tomou seu marido, eu imagino eu com o Marcão enganchado aqui, levando para minha casa. Já pensou? Me desculpe, viu, Elane? Que amanhã você vai ganhar neném. Então, é isso que eu vejo. Aí tira toda a culpa do cabra, bota em cima da mulher, ela é descarada, ela é safada, ela é isso, ela é aquilo, e o cara sai... Ileso, né? Parecendo que não fez nada. Poxa, não, a gente tem que mudar essa concepção. A gente precisa mudar isso. E a gente só vai mudar isso quando todas nós dizer não à violência contra a mulher. A gente precisa dizer não a todo tipo de violência. A violência psicológica, quando ele diz que você, se largar ele, não arruma mais ninguém. E isso é uma das piores violências, porque deixa ela doente psicologicamente. Verdade. Né? E tem vários outros tipos de violência. Corta a visão de futuro dela. Verdade. Né? E tem uma coisa, Diego, que eu acho que você tem... Eu acho não, você tem em comum, que a gente é pai de menina, né? E eu acho que parte muito isso de dentro de casa, sabe? Eu vejo nas suas, né? Aquela segurança na fala e tal. E eu tento passar isso pra minha. Né? Ela tem que ser dona de si, sabe? Cheia de si. Ela não precisa... Né? Qualquer relacionamento que ela tenha tem que ser pra complementar, não pra ser ela, entendeu? Então, tipo, é isso. Acho que parte muito de dentro de casa. Eu tento fazer de tudo para que ela não seja dependente de um relacionamento, para que ela não tenha dependência de um homem lá na frente que queira fazer tudo isso que a gente falou aqui de ruim, né? Acho que o relacionamento deve ter respeito mútuo, né? Não adianta eu colocar só culpa, como culturalmente a gente vê, como você estava falando, culpa toda é da mulher, como tomar, né? Não! Acho que no relacionamento, né, um pode ter culpa, o outro de forma igual. Sim. Né? Não precisa, não existe isso de a mulher. E isso é muito mal. E eu, quando pai de menina, né, sempre tenho essa preocupação dentro de casa, né, poxa, vamos lá, você tem que né, falar o que você pensa, você não pode ser submissa, você tem que falar a verdade. Eu sempre puxo dela isso. Sempre externe o que você pensa. Nunca baixe a cabeça para nenhuma situação. O que você pensar aqui, fale. Não baixe. Inclusive, entre a gente lá em casa, a gente cultiva nela justamente isso. Né? Essa questão de fale, diga. E a mãe é um exemplo, né, de mulher ali, né? Então, ela tem essa coisa. E tem de mim também, pai, essa questão de, vamos, minha filha, seja arretada, né? Isso mesmo. O principal objetivo do agressor é sempre diminuir, ridicularizar, né? Verdade. Calar a voz do outro. O Marcão tocou, né? Pai, graças a Deus, casado. Eu venho dessa educação e vejo muita coisa. Poxa, eu quando cresci, né? Tive minha vida de adolescência e tudo mais. A gente vê a forma de tratar dos nossos avós com a nossa avó, do meu pai com a minha mãe. E aprendo demais com a minha mãe. Hoje com minha esposa também, a gente dialoga demais. A gente tem um trato muito, muito próximo, não só de homem e mulher, mas de cultura mesmo, né? De homem, de machismo, de tudo isso. Porque eu venho me educando, na verdade. A verdade é essa. A gente cresce dentro de uma sociedade que ela te leva, ela te manipula muito. E a partir do momento que você tira também a responsabilidade só da sociedade, você mostra, não, o erro começa por mim. Deixa eu ver o que é que eu estou agindo dentro da minha casa aqui, o que é que eu estou calando a minha esposa aos poucos, porque a gente, independente, a gente acaba fazendo alguma situação errada. No Dia das Mulheres, no local onde eu trabalho, falei uma situação lá, parabenizando sim, mas pedindo desculpa por se algum momento ali eu acabei errando ou falhando por alguma situação, por alguma fala, por algum gesto, porque a gente convive com pessoas e a gente, por vezes, a gente não identifica, a gente não tem a sensibilidade ali de saber que ela tem uma situação familiar, que ela pode ter passado por um abuso, por alguma outra situação. Então, eu sempre me disponho, né? Estou aberto ali, não só como chefe de setor, mas como uma pessoa que está ali para ouvir e para ajudar também. Então, eu venho aprendendo isso com minha mãe, com minha esposa e com minha filha, né? A gente não quer esse Brasil que a gente está vendo aí. A gente não quer um Brasil de opressão, de abuso, de violência. Então, a luta não é só da mulher, viu, Jaciara? A luta também somos de nós, homens. A gente precisa se reeducar, dar as mãos e aprender com a mulher o respeito, porque a gente tem o respeito como o que a gente vê de respeito. E eu vejo muito isso,
que a gente precisa olhar para o outro e saber o que é que eu estou respeitando você e o que é que eu não estou respeitando. E se eu estiver, de alguma forma, desrespeitando você, me desculpe, me mostre qual é a forma correta de ter um trato, né, respeitoso contigo. Então, o Brasil ele precisa mudar, o mundo precisa mudar, mas a nossa casa, ela começa ali, ela começa com as nossas ações. E a gente cria nossas filhas para ser livre. Isso. Né? Porque a liberdade de expressão, você não pode dizer o que sua filha vai falar e você querer não falar. Uhum. Não, você tem que criar seus filhos para ser livre. E essa liberdade as minhas filhas têm. Porque eu preciso disso. Você já tem muito pouco. As pessoas, às vezes, já têm muito pouco, e aí você querer calar a voz, aí fica bem difícil. Mas a questão da violência, eu vou voltar lá, porque em todo lugar que as pessoas me convidam para falar, eu tenho que tocar nesse assunto. Porque, se depender de mim, esse caso ele nunca vai ser esquecido. Que é o caso do goleiro Bruno e Elisa Samúdio. É um caso de violência gravíssima, porque o cara não quis assumir o filho e matou a mulher, que até hoje o corpo está sumido, que até hoje não achou. Esse caso é um caso chocante que me chama muito a atenção. Aí eu vi muitas pessoas e mulheres. Mas é porque ela era Maria Chuteira. Sim. Para, gente. Pelo amor de Deus, uma moça jovem, bonita, perdeu a vida, porque você tem direito de ser quem você quiser ser. Se eu escolher, se você quiser escolher ser prostituta, você escolhe ser isso. E nada justifica, e nada né? justifica uma morte, você nada apanhar, justifica, ser violentada, com certeza, nada justifica uma morte, nada justifica uma agressão. Então, a gente precisa todos os dias ter consciência. Verdade. Porque enquanto você não ter consciência, você não vai conseguir mudar o mundo. Isso. E para mudar o mundo, você tem que fazer uma sociedade justa para todos. Como é que você diz que uma pessoa mereceu porque ela era Maria Chuteira? Pelo amor de Deus, gente. Não existe. Vamos colocar... E esse é um fato que, se depender de mim, por onde eu passar, esse fato não vai ser um fato esquecido, porque é uma coisa que chocou o mundo e chama atenção. O cara tinha dinheiro, ficou por isso mesmo, e até hoje pegou cadeia, está lá, hoje em dia já está tendo até os seus benefícios, e o corpo da moça, até hoje, a mãe não conseguiu enterrar. Então, isso aí, para mim, é um caso que chamou muita atenção. E até hoje eu fico indignada com esse caso dessa moça. Porque, gente, se a gente for olhar mesmo, é grave. Muito. Muito grave. Muito, e várias de nós, e várias Marias e Marias por aí, sofrendo do mesmo jeito. E o problema é que esse é um caso que se tornou público, né? Mas vários e vários iguais acontecem. Uhum. Filipão, fala pra gente aí quem ajuda o Papo Cabeça a se manter de pé. Quem são os nossos apoiadores, Felipe? E nós vamos de um agradecimento especial aos patrocinadores que mantêm o nosso projeto do podcast Papo Cabeça funcionando. A Lima e Araújo, Escritório de Advocacia, Borsá Comunicação Visual e a Rede Portal, que nos proporciona a efetivação do Papo Cabeça Podcast. Felipe, você chegou, tá aqui com a gente. Fala aí sua opinião em relação a essa questão que a Ciara tá trazendo pra gente, da violência feminina aí. Dá sua contribuição também pra gente aí. Fala aí. A gente tá aqui, meu irmão. Aqui a gente fala o que pensa. O Papo Cabeça é isso aí. Fala aí. A gente tá aqui batendo em quem agride, né? Batendo em quem faz violência psicológica. Cadê? Tem como... Mostra, Felipe. Chega mais, Felipe. Vem pra cá, fica com a gente aqui pertinho. Que aí você dá sua opinião também, irmão. Vamos lá. Nós estamos num país que tem bastante estatística, né? Quando se fala de violência, principalmente violência... Isso. Aqui. Entra mais. Isso aí, pronto. Aqui. Principalmente quando se fala sobre violência contra as mulheres, contra a população LGBT, contra a população negra. Isso. Quando se vai olhar o panorama da violência nacional, é muito grande, é assustador alguns dados, principalmente quando se trata de violência domiciliar. Acontece dentro de casa, a mulher com seu esposo, o pai que agride a filha, o namorado que agride a namorada. E os dados são até alarmantes e problemáticos. E, infelizmente, é uma realidade que muitas pessoas passam e algumas pessoas não sabem como lidar com isso. Infelizmente, hoje nós temos tanta informação e muitas mulheres ainda sofrem com isso sem saber a forma correta de denunciar, a forma correta de ter um apoio, de ter um amparo em relação a isso. De se defender, de certa forma. Não só pela questão do medo de receber a violência, de sofrer a violência, mas também
pelas formas como as violências contra a mulher acontecem. Porque não é só a violência física, é a violência emocional, a violência financeira, psicológica, e entre outras violências que acontecem também com essa mulher, e dificultam ainda mais o ciclo de violência, que dificulta ainda mais essa mulher sair do meio dessa violência. Isso mesmo. Ô, Felipe, obrigado aí, cara. Obrigado. Você Bom. é sempre brilhante. Então, cara, Então, voltando, vamos lá. Felipe falou num ponto, né, de estupro, né? Algo muito delicado, né, da gente falar, mas a gente fala. Vou só um parêntese, cara. Sim. Eu tenho que falar isso aqui. Fala. Estupro pra mim é Banalização, né? porra, a pior coisa que tem. Mas a Eu fico muito assim, o cara que estupra uma mulher, né? Ele já merece, não vamos entrar aqui no que ele merece não, porque é controverso isso aqui, mas enfim, é muito, pô, complicado. O cara pegar a pulso ali. É o cara que estupra uma criança, meu irmão. E o cara que estupra filho, velho. Não, velho, São ó. progressões. Eu não vou nem externar, mas são coisas assim que Não são merece, difíceis de velho. conceber, né? Na cabeça você pensar essas coisas. Eu sou muito crente na questão de tudo você tem que pedir ou convencer. Tudo tem que ser feito com consenso, no diálogo. Tudo tem que ser feito dessa forma. A partir do momento que você invade, pô, é muito complicado. Eu tenho um problema muito sério com isso. Eu sou muito respeitoso. Gosto de Marcão. conversar. Lá. E quando eu vejo isso ser contrariado, você faltar com respeito, você querer invadir, né, o outro, isso eu falo de várias formas, né? É muito brabo. Quando a gente fala, sempre quando a gente tem alguma discussão sobre estupro, eu sempre me levo a pensar que o indivíduo ele tem algum distúrbio mental. Porque é inadmissível você pensar de um ser humano com sua cabeça no lugar fazer uma atrocidade dessa. Então, acho que até para o próprio conforto, Aham. né? De saber, poxa, aquele cara ali ele não está bem do juízo. Então, até para um conforto de dizer, aquele cara não é meu irmão, aquele cara não é ser humano, não, ele é um bicho. Ele E você ele vê que sai até, da linha... até na comunidade prisional, Deixa eu falar, né? velho. Ô, foi Fala, mal. velho. Só um parêntese. Ele tá Só um todo... parêntese. Você Na já tem dois comunidade, parênteses. O ele Diego tá falou, aí na você- comunidade Foi mesmo, prisional, cara. o estupro... Foi mesmo, velho. Foi mal, desculpa. Foi mesmo. Desculpa vocês dois aí. Mas só pra terminar. Vai, já de boa, comecei. de boa. É isso aí mesmo. Desculpa, Fábio. Na comunidade prisional, o estuprador também é visto, né, como um monstro, Escória. né? É. Escória. Desculpa, Fábio. Era só isso. Escória. É brincadeira pra gente quebrar. Não, o aqui é Rogério, desse viu? jeito aqui. Jaciara, então, eu prefiro acreditar nisso. O cabra não tem o juízo Isso. legal, porque é inadmissível a gente pensar. Velho, é assim, ó. Você falou em relação a ele ter um distúrbio mental, né? Eu tenho uma visão de... Beleza, eu entendo isso. Só que, às vezes, algumas defesas jurídicas, né? O cara tem um valor financeiro e tal, acaba se apoiando nisso para defender o cara. Desculpa, o cara é um escroto. O cara merece o que é de pior. Entendeu? Perdão, mas existe limite para todo mundo. E, para mim, esse é um limite, é uma barbaridade da sociedade. Então, assim, geralmente, isso acontece no seio familiar, o que ainda Que é pior. Isso, Né? geralmente. Geralmente é um tio, O é um abuso pai, dos parentes. é um avô. Velho, como você está ali convivendo com a criança de 2 anos, de 1 ano, uma recém-nascida? A criança não tem defesa, não tem entendimento do que é. Não é. Geralmente essas pessoas Então, são assim, amigo da família. Sim. Sim. Então, assim, você fala... Chega o microfone de aço. Chega. Você Da hora, fala... chega. A gente toca nessa situação da questão do equilíbrio mental do cara e tudo mais. Eu entendo e concordo, sim. Esse cara não está nas faculdades mentais dele. Mas, por conta dessas defesas que existem, desculpa. A lei precisa ser rígida, precisa ser dura. Tem a questão do contexto humanitário e tudo mais. Fora. Mas a gente precisa tratar essa situação com um pouco mais, sabe, de rigor. Então, é um tema muito delicado você tratar de uma criança extremamente vulnerável e muitas vezes quando isso é velado, essa criança ela
evolui, vai para a adolescência e tudo mais, já com aquela questão, com aquela agressão. Tudo para ela é uma agressão. Quer o quê, Fábio? Meu relógio está parado, Fábio. É o quê, Fábio? Daqui, ó, o relógio está parado. Pô, velho. É só enfeite, é, Fábio? Velho. Rapaz, o cara Pô, velho, você tá o quê? Olhando meu relógio, batendo resenha com O cara tá batom, aqui velho. numa coisa. Pô, você velho. vai, né, quebra o raciocínio velho. do cara. O cara tava aqui. Mas é Mas vamos isso. lá, velho. Outra questão que Felipe colocou, Trouxe, né? que me chamou muita atenção, é a questão do LGBT também. Sim. E que dentro do MST, hoje, o LGBT ele já tem cadeira a nível de Estado, né? Porque não tinha. E levou esse tema para dentro do MST. E, graças a Deus, é um tema assim, que a gente já constrói, já discute, eles já discutem o que eles querem mesmo. Sim. E é uma questão que ainda tem o preconceito muito grande, mas a gente está aqui para desconstruir isso. Sim, Dá sim, voz, isso aí. né? Eu tive conversando aqui, o pastor Carvalho, né? Já esteve aqui no nosso programa. E a gente conversando com ele justamente sobre isso, né? Essa questão do respeito. É importante se respeitar a opinião, a opção do outro. Eu tenho que ter esse respeito. Tudo bem, muitas vezes eu não quero beber café, mas eu respeito quem bebe café. Com certeza. Quem bebe café não é menor ou maior do que eu que não gosto. Simplesmente é diferente. E respeitar as diferenças é sempre, eu acho que, um aprendizado muito grande que a gente deve conduzir para os nossos filhos. Né? Eu falo sempre para os nossos filhos que a família é o embrião de Deus, né? Como eu falo sempre no mundo. Então, essa questão do respeito a gente colocar. E isso gira para tudo, né? Respeito ao diferente. Respeitar. Mesmo que não seja o que eu pratico, eu não bebo café, mas eu respeito né? quem bebe, né? Então, isso aí. isso aí passa por tudo aí. Bora, Fábio. Isso muda o mundo. Com isso. certeza. O respeito eu ia falar aqui, mas pi. O respeito é tudo. Respeito é tudo. Jaciara, conta pra gente aí algo que a gente talvez não tenha, né, abordado Não, aqui, nada. que você gostaria de levar sobre o movimento. Uma coisa que eu percebi que você falou diversas vezes em suas falas aí, diversas vezes, sobre justiça social, justiça da sociedade, uma sociedade mais justa. Eu ouvi você citar várias vezes. O que é essa sociedade justa para você? Assim, quando eu falo de uma sociedade justa para todos, é que todo mundo tenha direitos. É que todo mundo tenha direitos. Por exemplo, eu não posso... essa questão de seu filho fazer uma faculdade, por exemplo, né? Você vem do campo, você vem da roça, eu falo logo assim, você vem da roça, você vem do distrito, você vem da escola pública, que parabéns também à escola pública, que ai de nós se não fosse a escola pública, né? Mas o que eu quero dizer é que você não faz uma faculdade às vezes, por que você não faz? Porque, gente, a gente precisa entender nessa questão da educação que não é todo mundo que tem a oportunidade, não é todo mundo que tira uma boa nota no Enem para fazer uma faculdade de graça. Não é todo mundo. E nem é todo mundo que tem condições de pagar. Sim. Hoje em dia, nesse período mesmo de pandemia, que foi um período muito difícil e que a maioria das pessoas perdeu o emprego, eu fiquei assim, um quadro alarmante, que eu fui essa semana em Itabuna, eu vi várias lojas fechadas. Então, muita gente perdeu o emprego. Se a pessoa que perdeu o emprego vai ter condições de pagar uma faculdade, normalmente ele vai ter o dinheiro para comer. Principalmente as pessoas dos distritos, as pessoas da zona rural. A gente temos, sim, claro, a educação pública hoje lá. A gente temos escola no Distrito de São Roque. A gente temos escola no Distrito de São Roque. Mas a gente não só quer o ensino médio, né? A gente quer também uma universidade para todos. Mas quando você fala, o nome que diz universidade para todos, né? É o nome que diz, mas nem todo mundo tem esse acesso. Direito. Nem todo mundo tem acesso. Por que nem todo mundo tem acesso? Porque quando você dá educação básica ao seu filho, eu digo que as pessoas que não têm condições de dar um ensino, dar educação básica, a básica ao seu filho, o sonho de uma empregada doméstica, o sonho de um trabalhador rural é de ver seu filho formado. Todos nós, pai, tem esse sonho de ver o seu filho formado. Mas o nome já diz educação básica.
o básico, você vai poder pagar, você vai ser assalariado de R$1.000 e você vai poder pagar meia bolsa de estudo para o seu filho em uma faculdade? Não vai. É bem complicado. É todo mundo, aí eu quero dizer, é todo mundo que tem a chance no Enem? Não. Não. Não é. Então, como é que você vai falar de uma sociedade justa onde não é todas as pessoas que têm os mesmos direitos? Para você falar de uma sociedade justa, você precisa ver esse povo. Você precisa ver essas pessoas que não têm o acesso à universidade. Você precisa ver ao que não tem acesso ainda a nenhuma escola, porque tem alunos aí de escola. Eu não vou dizer que seja que esteja acontecendo isso aqui em Quaraci, mas tem aluno aí que mora longe, muito longe da sala de aula. E aí tem alunos aí de alguns lugares que, quando ele chega na sala de aula, ele tem que sair da casa dele 10 horas da manhã para ele chegar na escola, para estar na escola meio-dia. Muitas das vezes é de pé, quando um caminhão não vai buscar até meio de estrada. Então, esse aluno ele já chega fragilizado na sala de aula. Eu acho, e aí é onde eu bato parabéns para a escola pública, e quero dizer aí aos professores, viu, Fábio, que tenha mais amor a esses alunos. Porque não é sempre que um aluno perde em uma matéria que o professor tem que dizer que ele não conseguiu, que ele perdeu de ano. Você tem que ver o histórico do aluno. Você precisa ver o histórico do aluno. Você precisa saber de onde ele vem. De onde ele vem. Né? Ele já chega na universidade bem fragilizado. Quando ele tira uma nota boa no Enem, é porque ele estuda pra caralho. Então, quando ele estuda bem, porque ele não quer trabalhar na roça, porque ele não quer seguir os passos da mãe de ser uma empregada doméstica. Né? Então, isso tudo. Então, quando eu falo de uma sociedade justa, quando eu vou falar de uma sociedade justa, eu quero dizer que a educação ela tem que ser para todos. Ela tem que ser para todos, de todas formas. Mas a gente sabe que está bem longe ainda, viu? Sim. Bem longe. Eu vou propor uma brincadeira aqui entre a gente. Tem Diego, tem Fábio, tem Felipe, eu. Bora fazer aqui um conceito rapidinho. Cada um rápido. De sociedade justa. Para cada um aqui. Felipe, comece aí. O que é uma sociedade justa para você? Vamos lá. Vamos ouvir. Já a Ciara já falou, agora Felipe. Já falei, não falo de forma mais, não. sintética que vamos tentar falar. Vai lá. Então, antes de falar de sociedade justa, Sim. eu queria só falar sobre um ponto que já a Ok. Ciara trouxe em relação às universidades públicas. É um dado muito interessante e eu acho que não é de conhecimento de muita gente. Pra cá, Durante Felipe. o governo Pra cá. Pra cá, Felipe, vem Temer, pra cá. Chega aí. Deixa eu ver. foi aprovada uma medida provisória que suspendia a abertura de cursos novos de medicina no país até 2023, abril de 2023. Perto de mim. Assim. Aqui dá pra ver, né? Isso aí. Até abril de 2023. E anteriormente a isso, foi onde se surgiu a maior construção de universidades públicas em um único governo, no governo da presidenta Dilma, e a maior quantidade de vagas para cursos como curso de medicina, curso de direito. Inclusive, na nossa região, a gente tem a Universidade Federal do Sul da Bahia, que abriu 80 vagas para o curso de medicina, na região sul da Bahia. E, logo em seguida, teve essa suspensão durante 5 anos de abertura de cursos novos de medicina. Então, qual é o problema? A nota ou a falta de criação, de abertura de novos cursos de universidades para oportunizar mais pessoas estarem dentro do ensino superior, público e de qualidade? Porque, realmente, quando o Jaciara coloca aqui que uma pessoa, filho de trabalhador rural, não tem condições de entrar na universidade particular, privada, é porque o pagamento é muito caro. Exato. A mensalidade é muito cara. Então, uma sociedade justa é uma sociedade onde o direito das pessoas não é uma utopia. Isso O direito das pessoas, os direitos básicos das pessoas são preservados e respeitados. Isso mesmo. O direito das pessoas estão preservados e respeitados, e a sociedade continua dessa forma. Onde uma pessoa, em um país onde 16% da população entrou no estado de pobreza, enquanto 21 pessoas entraram no hall de bilionários durante uma pandemia. Então, mesmo. isso para mim não é uma sociedade justa. Ok. Fábio. Oi, pronto. Tá com o microfone desligado. Acontece. Bem, sociedade justa. Eu não vejo uma sociedade justa onde a desigualdade impera. Então, acho que o primeiro fator é esse. Eu não posso ter uma sociedade justa quando
não se respeitam os direitos. Ou o direito existe lá, mas na prática não rola. É uma utopia, como o colega Felipe colocou. Então, eu acho que a sociedade justa ela deve partir do princípio dela buscar uma maior equidade entre as classes sociais. Né? Sei da dificuldade, porque nós vivemos num país capitalista, né? No mundo capitalista. Então, a gente sabe que no capitalismo impera quem tem a unha maior sobe na parede, mas eu acho que é uma conquista que a sociedade pode ter se a gente reduz essa desigualdade. Então, se eu reduzo a desigualdade, eu posso dizer que a inserção no ensino superior ela vai ser mais democrática, que eu vou colocar mais gente na faculdade. Quando eu digo educação, é porque eu acredito que a educação é o princípio que transforma, né, qualquer sociedade. Então, eu acho que a gente deve partir desse princípio, Marcos, Diego, Jaciara, Felipe, e vocês que estão acompanhando, de ter uma sociedade mais igualitária, mesmo tendo em vista que vivemos num mundo capitalista. Sim. E, Diegão, acho que aí, sociedade justa. Jaciara, você vive dentro de um movimento, né, que luta pelo respeito, pela igualdade, pela terra. Esse movimento, ele recebe várias represárias. Você imagina o porquê? Porque quanto mais igual for a sociedade, menos respeito, igualdade, ela vai existir. Então, a luta do movimento, dos ideais, que seja do Movimento Sem Terra, que seja do movimento LGBT, é por reconhecimento de ser humano. Então, como eu falei antes, o Marcão falou perfeito. Eu não tomo esse café, mas eu respeito esse café. Então, assim, a gente precisa entender que nós somos irmãos e a gente se respeitar dentro do nosso contexto. É muito difícil hoje você conviver com a desigualdade e saber que isso faz parte do seu ambiente e isso influi dentro também do nosso dia a dia, né? É uma luta contra o sistema. O sistema é brutal. O sistema vai para cima e quer te humilhar, quer te diminuir. Mas, graças a Deus, que a humanidade, né, dentro da sua visão, ela tem se levantado, ela tem olhado o mundo de uma forma diferente. E essa voz que a gente falou tanto aqui em relação à agressão, ela está sendo ouvida, seja pelo Movimento Sem Terra, seja pelos outros movimentos que existem por aí. Então, a igualdade, a desigualdade social, eu vejo muito nessa perspectiva de respeito e de não se calar, porque a gente fala em certos temas de desrespeito, de agressão, mas parece que a sociedade ela acaba te direcionando uma visão, né? Você falou muito bem aí em relação ao ponto da situação que aconteceu com aquela moça, né, com o mendigo lá e tal. E o pessoal ridicularizando aquela situação, né? Veja aí, quando lançou o vídeo, o cara teve 3.000, 4.000 seguidores, visualizações, curtidas, muito dinheiro rolando e tal. O pessoal falando a respeito da oratória dele, falando a respeito da oratória do cara. E depois foi ver o que é que ele tem, né? Por que ele estava ali tão eloquente nas palavras dele, o que é que ele tinha feito para a sociedade. E aí levantaram várias situações que ele acabou cometendo contra a sociedade. Então, a gente acaba aplaudindo, a gente sempre aplaude a ignorância. A gente sempre aplaude quando um diminui o outro. Isso tem que acabar. Mas isso vai acabar a partir do direcionamento, do posicionamento de cada um de nós, né? E que bom que, nesse momento aqui, a gente está discutindo um tema tão importante e tão singular, né, para o nosso Brasil. Então, minha opinião aqui, né? Sociedade justa, eu vejo o seguinte. Para início, a gente pega aquele temazinho, né, que é aquela palavrinha mágica que a gente falou, que é respeito. Mas não é um respeito só dentro de casa. É um respeito que perpassa por várias instâncias e chega no Estado. Em primeiro lugar, o Estado tem que respeitar. Né? O Estado tem que proporcionar, mesmo que a gente saiba que a curto prazo a gente não consegue movimentar nada,
mas nós precisamos, né, que o Estado tenha políticas de fato visem, como o Fábio falou ali, a questão da igualdade. A gente sabe que tem várias correntes, né? A ciência política fala disso, progressismo, capitalismo, socialismo, comunismo, né? Liberalismo, conservadorismo. Mas, assim, o que eu acredito é puro e simples isso. Tem que ser propiciado a todo cidadão um direito a uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Ele tem que ter condições de dar dignidade à sua família através do seu trabalho. Obviamente, nós sabemos que nós vivemos num mundo capitalista, né, e aquele que se sobressai acaba tendo mais, mas isso não deve influir, né, Sim, pô. de forma tão grave naquele que não teve a condição de estar lá tão lá em cima. Aquele que está lá embaixo não pode estar tão embaixo. Aquele que está embaixo não pode estar tão ruim de situação. Né? Eu acredito nisso. A gente tem que ver meios para a construção de o que o Fábio falou. O Fábio falou, para mim, é um resumo de tudo isso. Um pouco mais de condição. Né? Um pouco mais de condição para quem está embaixo da pirâmide. A pirâmide é grande, embaixo, larga, mas cheia de gente que só está ali sustentando o peso dos outros, entendeu? A gente precisa chegar num ponto que esses que sustentam tenham dignidade. Né? É o que eu vejo, assim. Quando a gente chegar nesse ponto de que a gente chegue e veja a Europa, aí, né? Um salário mínimo na Europa que dá uma condição de vida boa para a pessoa. Não estou dizendo que a gente deve pegar também e, obviamente, a gente lutar contra o sistema é algo a longo prazo para próximas gerações, não para a geração da gente. A gente não conseguiria agora resolver. Essa questão de discussão sobre o sistema é algo que Mas tem que plantar semente, né? Tem que botar nos nossos filhos, mas é algo que, pra gente, de imediato eu penso nisso. Sabe? A gente construir meios para isso. E nosso país, como a gente falou de Quaraci, nosso país é um país rico. Rico de várias e várias formas, com várias e várias possibilidades de construção, de distribuição de renda para a base da nossa pirâmide. Mas, enfim, a opinião é essa. A gente vai, né, com um papo bom aqui, mas mais uma vez a gente vai se aproximando do fim do papo. É mesmo, velho. É sempre isso, né? É Não, sempre agora, isso. O essa me papo tá surpreendeu, bom né, e, né, empolgante, mas a gente vai chegando. A gente ainda tem um tempo, mas vamos pedir a Felipe, né, para dizer pra gente aí qual a nossa dica de leitura dessa semana. Mais uma quarta de dica de leitura. O que é que a gente tem hoje aí, Felipe? O que é que você indica pra gente, cara? Felipe hoje vai comprar. E a dica literária dessa semana é um livro que já é um conhecido nosso, já participou do primeiro sorteio do podcast Papo Cabeça. O livro de Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo. É um best-seller muito interessante que fala sobre uma entrevista feita por ele com o diabo e falando sobre o íntimo da existência e do pensamento humano. É um livro muito interessante e essa é a indicação de leitura dessa semana, o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Muito obrigado mais uma vez, Felipe, por suas excelentes contribuições. Menino Obrigado. prodígio, Ele vai menino cobrar hora prodígio. extra hoje, viu, Felipe. Rapaz, tá sendo... É bom. Eu amo ouvir opiniões, cara. Eu amo ouvir opiniões. isso, pô. É muito bom isso aqui, Liberdade, né? falar. Várias cabeças pensando funcionam muito melhor que uma só. Então, Felipe, Valeu, velho. valeu, cara. Você Adicionou demais. sempre joga duro, irmão. E aí, Fábio? Eu quero ouvir você, cara. Eu sempre gosto de ouvir você. Você... Ele tá todo assim porque amanhã ele tá... É amanhã. Vai, por favor. Deixa eu te falar uma coisa. Não, me fale aí agora. Você, né? Gente, eu quero ir não. A gente esteve lá te convidando e aí você ficou meio receiosa. Ótimo papo cabeça, mas eu assistindo. Como é estar aqui com a gente? Fala um pouquinho disso pra gente. Rapaz... Doeu? Não, foi bom, né? Mas eu fiquei tímida, assim, meio nervosa, mas eu acho que deu tudo certo, né? Mas... Não transpareceu de jeito nenhum esse nervosismo. Pareceu Graças não. a Deus, foi tudo tranquilo. Foi tudo bom. O Papo Cabeça tem essa mágica aqui, né? Todo mundo que vem aqui diz pra Fica à gente que se vontade. sente muita vontade, que é legal. E o objetivo é esse, né? Acho que eu ouvi verdade, né, velho? O objetivo daqui sempre foi esse.
Que as pessoas venham aqui e abram o coração pra gente. A gente abre o coração também, fala o que pensa, né? E a gente discorde ou concorde, mas que a gente consiga construir Se algo junto aqui. respeite e consiga verdade, construir verdade, aí, verdade. a partir dos dois, dos 4 aqui, uma ideia. Não é não, Fábio? Sim, sim, verdade. É porque, Hoje é fácil, né? pra quem Hoje não é sabe, né? Pra quem não sabe, o Diego já falou aqui, ou até hoje, acho que o Diego falou já hoje, eu não sei, em outro programa, de como surgiu, né? Não, como hoje eu não falei não. Não foi hoje não, né? Não falei Como não. surgiu? Fala. Eu conversei em off com... Eu ouvi de longe. Mas é isso, surgiu justamente numa viagem. E a gente discutindo muito. E a discussão sempre mais forte é o Fábio, né? A gente sempre acaba a brincando, pirraçada, um pirraçando o muita outro, e é sempre pirraça, isso aqui, velho. sabe? Por isso que aqui a gente tem que manter aqui a brincadeira entre eu e o Fábio aqui é mais, né? É mais dura. mas, ao mesmo tempo, eu acho que o objetivo é levar uma mensagem, né? Sim. E espero que a gente esteja levando A essa gente mensagem. conseguindo, né, velho? Aí a gente traz, e a questão da diversidade de pensamento, diversidade de você chegar a trazer o movimento, da gente, né, tá mostrando como é esse movimento sem terra, porque a gente falava até da ignorância, às vezes eu não conheço e eu julgo por não conhecer. Então, acho que esse nosso papo cabeça, ele tem esse objetivo da Eu gente já estar convido, trazendo... né? Eu já deixo aí o convite para quem quiser conhecer nossa história. Vai lá no assentamento tomar um café conosco. Eu acho que é a melhor coisa para você conhecer mesmo a realidade Aquele do beiju, assentamento é tomar um café com a galera. Né? Teve muita gente aqui de Quaraci que tinha essa concepção da gente, mas depois que foram tomar um café... Marcão levou o beiju pra casa. Vai, ficou nervoso, Marcos. Além de comer, ainda pediu Aí uma leva vasilha. Cadê a vasilha? Tu trouxe? Não. Então, já deixa o convite, né? Quem quiser, vai tomar um café conosco lá, porque eu acho que é maravilhoso isso. Eu tenho uma outra situação lá, viu? Ana Clara, filha de Jaciara, trabalha com a Elane, né? Trabalham juntas e tal. E tem um negócio de um feijão lá, pra eu ir lá comer. Então, assim, eu sinto muito Olha por aí. vocês. Já estende. Sinto Mas ela muito por convidou todo vocês. mundo. Mas é Elane, então, assim, eu como sou esposo, Mas ela eu vou ter que convidou- acompanhar. Mas ela sinto já, muito. ela já convidou, sinto Fábio. muito. Aí, estamos E convidados. orgânico, E com viu? aquela Vai lá, pimentinha, né? orgânico. Aquela Eu pimentinha. sou produtora. Hein? E o almoço lá é orgânico, viu, velho? Vocês Ótimo. vão comer do Ótimo. vatapá, do Deus do aipim. céu. Meu Deus. Então, É só Tem dizer muita o coisa dia. orgânica. Na hora que você disser assim, E ele quer ir rapaz, sozinho, viu, Fábio? alimentação Mas ele não vai, não. A gente vai Não, colar. eu vou. Mas, gente, é isso. Infelizmente, chegou a hora daquelas considerações finais, dos agradecimentos, da gente sintetizar o que a gente Final. achou. Vamos Mas eu mudar quero aqui. saber que a cervejada lá vai ser que dia, né? Vai Vamos marcar. Tem que ter. Vamos marcar, Vai vamos ter, marcar. mas No dia do feijão tem que rolar Feijão, uma. é. Vamos Mas marcar. Otto tá chegando depois de nascimento de Otto, não, é? Depois de obra. Vamos marcar. Começa pro Diego aí as considerações hoje. Mudou hoje, né? A gente tem que Mudou. mudar, todo dia a gente muda. Todo dia a gente muda aí, quem começa, quem termina. Agradecer demais a presença de Jaciara aqui, né? O acolhimento que nós tivemos na sua casa, É. aquele beijuzinho, o café. Dizer que o Papo Cabeça é isso, é uma conversa, é abrir a oportunidade para a gente trazer o que tem na nossa cabeça, o respeito entre as pessoas, né? Entre os mundos que aqui a gente vive. Então, primeiro, agradecer a Jaciara, agradecer aos meus amigos aqui, a todos os colaboradores e agradecer a todo mundo que segue o Papo Cabeça, né? E que continuem ligados, né? Que toda quarta-feira a gente vem trazendo aí uma pessoa, como o Marcão fala, notável, para comparecer aqui e trazer sua experiência. Bem, também agradecer, Jaciara, externar o nosso abraço lá ao movimento, certo? Abraço a todo mundo, agradecer os meninos também aqui da produção que colam com a gente aqui, né, Marcão e Diego, importante isso aí, velho. a colaboração de todos, mas dizer que quando a gente fala, Jaciara, aqui em melhorar o mundo, ou pensar o mundo de uma forma diferente, etc. e tal, eu acho que parte desse princípio, de cada um fazer um pouquinho. Isso mesmo. Eu acho que o nosso Papo Cabeça, ele vem justamente levar essa mensagem. Então, de que forma ele vai levar essa mensagem? Trazendo uma pessoa que é representativa dentro do movimento, uma pessoa que tem, né, uma história dentro do movimento, que defende. É massa quando eu vejo você dizer, eu sou Jaciara do movimento Sem Terra, do Sem Terra, da roça, e não tem, né, mimimi com relação a isso.
Isso a questão do pertencimento. Você se pertence, né, àquela comunidade e aquele movimento. E eu acho que isso, toda noite que a gente vem apresentar o nosso Papo Cabeça, eu acho que o compromisso é esse, em dizer, hoje eu fiz algo melhor, né? Diante do que a gente pode. A gente poderia, né? A gente tenta fazer o máximo, mas se cada um faz sua parte, eu acho que a gente com certeza vai ter um mundo melhor. Mas deixar aqui nosso agradecimento, agradecer pelo bolo lá, pelo café, pelo beiju. Nosso muito obrigado. E é isso, externar um abraço a todos vocês e agradecer mais uma vez. Meu muito obrigado a vocês, né? Eu que agradeço pelo convite. E quero dizer também, assim, que é gratificante estar participando. E quero convidar, assim, né, as pessoas que ainda não assistiu, que assistam o programa, porque me chamou a atenção o primeiro programa e eu creio que vai tocar vocês também, porque cada uma história é uma história diferente, né? Então, você não tem... O conhecimento, eu acho que está acima de tudo. E de tudo você tem uma semente que põe na sua cabeça. Né? Em tudo. Dependente que seja esse papo cabeça, eu acho que o papo cabeça, ele está botando uma semente na cabeça de alguma pessoa que está assistindo. Né? A pessoa está se identificando com o papo, minha história era assim. Então, eu convido desde já aí, quem ainda não assistiu, assista. Assista, né, que está sendo bom. Eu vou dizer assim, porque tem momento que a gente está querendo até ouvir uma pessoa aí, né? E a gente se identifica com o Papo Cabeça, com a luta do povo, e é isso aí. Então, muito obrigada a vocês, eu que agradeço, e um axé para vocês nesse programa, uma boa sorte, né? E que mais programa venha ter em Quaraci, que venha para o nosso conhecimento, porque a gente quase não tem. Então, a gente precisa ter mais coisas para o nosso conhecimento. E tudo é um conhecimento. Né? De tudo você traz um aprendizado. E isso é o que é importante. Beleza. E para encerrar, mais uma vez, agradecer a você. Né? Dizer que foi muito, muito bom estar aqui com você. Demais. Mais uma quarta-feira vencida. Agradecer os meninos aqui da Rede Portal. Agradecer ao nosso escritório de advocacia, Aline Araújo, que nos ajuda aqui. Boçar Comunicação Visual. Dizer que é isso. Nosso compromisso é esse, né? Trazer histórias, trazer gente, trazer quem possa acrescentar. Eu tenho certeza que hoje nós acrescentamos e muito aí para o povo. E é isso aí, mais uma quarta-feira vencida. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Boa noite. Tchau.